Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para estudarmos o livro O Apocalipse de João. O estudo da chave da revelação do vidente de Patmos, à luz da doutrina espírita, nas suas características universalistas. Nesse momento, eu abraço a todos que se encontram conosco, acompanhando a transmissão através da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos companheiros que acompanham a transmissão pelo site da feac.org.br, a nossa Casa de Kardec. Nesse momento, abraço a todos que nos acompanham através da transmissão do YouTube. Eu abraço agradecido pela presença amorável, amiga, fraterna de todos vocês. Nesse momento, são 20 horas e 1 minuto. Hoje, dia 1º de setembro do ano de 2016. Com muita alegria, eu os convido para juntos realizarmos a oração invocativa, glorificativa, a oração que suplica as bênçãos do mais alto. Nós iniciaremos conversando com o nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para estudarmos as Escrituras, à luz da doutrina espírita. Senhor, ajuda-nos para que possamos assimilar os elementos, as informações, todos os recursos que serão espargidos a partir da Tua misericórdia. Que todos que aqui se vincularem, Senhor, possam ser envolvidos, abençoados, estimulados, medicados. Que todos nós, Senhor, possamos sentir a fragrância divina do Seu amor. Suplicamos ainda que estas bênçãos também atinjam aos corações que amamos, os nossos familiares, amigos, companheiros de evolução, como também todos aqueles que passam por provas, que jazem em sofrimento, que caminham treslocados, desesperados. Senhor, que a espiritualidade que em nome de Jesus opera, tutelando os nossos destinos, possam eles, nesse momento, criar uma ambiência favorável para o nosso estudo, afastando os empecilhos, as sombras, as dificuldades. Que possamos, Senhor, dentro desse campo magnético de expressões espiritualizantes, possamos atingir o término do nosso trabalho felizes, seguros, esperançosos e em paz. Em paz, por estarmos, Senhor, recebendo a paz do nosso Mestre Jesus, o Cristo de nossas vidas. Sê conosco, Senhor, e que a falange do Espírito de verdade, que os benfeitores que tutelam esse projeto, espíritos vinculados às falanges de João Evangelista, o vidente de Patmos, possam visitar as nossas atividades, os nossos lares, semeando
tudo de bom para todos que aqui se vinculam. Obrigado, Senhor, nos inspire para que não conspurquemos a Tua mensagem pelas sombras que ainda existe dentro de nós. E assim, saudando a todos, nós damos por iniciado mais um estudo, hoje de número 41º, em torno do livro Apocalipse. Vamos lá. Aquele abraço carinhoso, agradecido a todos que nesse momento se manifestam no chat. Desde a Elisa, Cleusa, a Marinalva, a Anitta, Ricardo e tantos que se encontram, eu gostaria de contar com o apoio, a presença sempre carinhosa, com as perguntas, com as ponderações que favoreçam o trabalho do grupo. Vamos lá. Caríssimos companheiros, sem delongas, hoje o tema, a obra de cada um. Nós vamos trabalhar com o primeiro e o segundo versículo do capítulo 2 do Apocalipse. Vamos estar abrindo uma nova etapa. Nós gostaríamos de, nesse momento, convidá-los para aquela leitura tradicional dos textos. Nós vamos, então, remontar o capítulo 1, mas se vocês me permitirem, eu vou fazer a leitura apenas do versículo 18 até o 20º do último capítulo 1, portanto, porque foi objeto das nossas últimas reflexões. João escreve assim: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Agora, os versículos de hoje. Primeiro versículo do capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja, que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Então escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Vamos lá. Bom, queridos amigos, nós temos utilizado o manancial que ficou registrado através dos estudos que eram ministrados pelo nosso querido Honório Onofre de Abreu, do Grupo Emmanuel aqui em Belo Horizonte, quando em 1999 formou-se um grupo que trabalhou há alguns anos em torno dessa obra e que eu tive a satisfação de ser mais um dentro de um agrupamento de estudiosos, de dedicados companheiros que se interessavam pelas escrituras. E o nosso querido Honório se tornou um exímio professor de evangelho e de doutrina espírita. Então, no dia 30 de outubro de 1999, nós acompanhamos um estudo que ele ministrou e nós reservamos aqui alguns trechos para que a gente possa utilizar para nos auxiliar na interpretação desses 2 primeiros versículos. Bom, então, o Honório disse assim: hoje nós vamos retornar ao nosso estudo fazendo uma retrospectiva ligeira nos versículos do primeiro capítulo.
entrando mais nitidamente no capítulo 2. Foi solicitado a João Evangelista que ele escrevesse as suas observações no campo da sua mediunidade. Escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que depois desta hão de acontecer. Quer dizer, nós vamos observar que o que está aqui no Apocalipse, encontramos muitas coisas relacionadas ao nosso diagnóstico presente, a nossa ação de cada instante. Outras são determinadas, vamos dizer, apenas a visualização do primeiro passo. Aqui. E outras que naturalmente acontecerão dentro de um cunho profético. Então, a nossa vida tem sempre desses ângulos. Nós temos as coisas que já estão nítidas, a nossa observação. Temos aquelas que nós vamos observando e que às vezes passam ao largo da nossa necessidade. E outras coisas são muito observadas, assim, ao nível de uma premonição, e que acabam ocorrendo em nossa órbita de acontecimentos. Obviamente, a abordagem aqui é dentro do plano pessoal. No versículo 20, o enfoque diz a respeito dos castiçais e as estrelas. Assunto que foi bastante comentado, inclusive por nós nesse espaço. Que as estrelas representam como que fulcros, em torno dos quais orbitam os planetas. Os outros elementos que estão vinculados a estes centros de verdadeiros sistemas. Então notamos que, em todo o universo, o próprio fulcro de uma expressão menor, laborada de centros mais ponderáveis, mais aplicáveis, geram órbitas. Então nós agimos assim, à nossa volta nós temos estrelas, ainda que diminutas. Nós temos responsabilidades ativas e temos propostas que nos chegam, esperando a nossa posição para afirmar, para operacionalizar no plano objetivo, no plano abstrato, no campo positivo, na senda negativa. Então, para que possamos atuar com tranquilidade naquele campo específico, naquele terreno de manifestação positiva, por exemplo, em função daqueles que se acham em torno da nossa gravitação, nós temos que ser criaturas serenas, tranquilas e submissas à vontade do Senhor. Positivamente falando, ao centro em que nós estamos posicionados, ou seja, não há de nossa parte nenhuma autoridade nítida, clara, se nós não tivermos uma capacidade obediente, nítida, se não tivermos disciplina. Vivemos num contexto de interdependência, como ensina Emmanuel. Para ter autoridade, nós temos que ser criaturas ajustadas a um contexto em que nós, necessariamente, devemos nos ajustar, nos integrar. Porque não comporta o universo nenhum clima de desajuste, nenhum clima de resistência. Nós podemos dizer que os nossos sofrimentos, eles se iniciam naquele momento em que nós nos rebelamos, dentro do próprio sistema em que nós estamos ajustados. Então o sofrimento tem uma razão direta com o se rebelar contra as leis, os ditames do alto. Quer dizer, vamos lá, nos ajustar dentro do contexto com humildade, com simplicidade
E nunca dizer não, ou sermos omissos ante aquilo que é competência nossa. Se é a competência nossa, devemos sair para operar. Vamos levar uma coisa em consideração. Então, cada um de nós faz o papel de uma estrela. E a estrela, com maior ou menor luminosidade, tem que se ajustar a uma estrela maior. Então, por exemplo, nós temos discípulos no campo moral que se ajustam às indicativas e aos reflexos daqueles que são os apóstolos, que, por sua vez, recebem a luz do Cristo e a luz maior. A estrela maior, ou o componente irradiador do amor em todo o universo, é o Senhor da vida, Deus. Deus é o irradiador soberano do amor. O Cristo é a expressão máxima da reflexão desse amor. É o espelho límpido, soberano, ajustado a um contexto celestial. Os apóstolos são aqueles que já representam os senhores dos céus. Por exemplo, no nosso caso, Jesus. O apóstolo é aquele que tem autoridade. Fala com o aval do Senhor para os discípulos. O discípulo é o aprendiz que necessita do apóstolo, que necessita do mestre, para que o discípulo possa sair para operar em nome dos apóstolos. E aí a gente observa uma graduação ou ajustes em âmbito relativo das nossas competências. Repetindo, expressão soberana, absoluta, é a luz divina. As demais expressões do universo são relativas ao seu grau de compreensão e de evolução. Então vamos notar, afirmou o Honório, Cristo é a cabeça do varão. Observem bem que interessante. Cristo é a cabeça do varão. Ele está se referindo a um texto de Paulo de Tarso. O varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça do Cristo. Quer que repetem? Vamos lá. O Cristo é a cabeça do varão. Varão, o jovem, o trabalhador. O varão é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça do Cristo. Quer dizer, quando fala a cabeça, diz respeito ao campo inteligente, mental, irradiador. E o sentimento é aquele que orbita, aquele que se ajusta. Esse assunto é extraordinário. Vocês não estavam esperando que a gente viesse aqui falar de homem e mulher, varão e mulher no sentido de expressão personalística ou de gênero de atuação do espírito. Não. A reflexão aqui é em nível íntimo. Então, vamos repetir. A cabeça é o campo inteligente, mental, irradiador. E o sentimento? Aquele que orbita, que se ajusta. Então, qualquer trabalho digno nosso, ele tem que ser conduzido em termos de obra operada dentro de um plano em que nós oferecemos o melhor na colaboração da obra e trabalhamos com fidelidade, equilíbrio, em função da fonte que nós estamos ajustados. Vamos com calma, porque o assunto é espetacular. Mas a gente tem que ir com simplicidade com ele. Então, as estrelas agem ajustadas aos castiçais. Lembram que nós fizemos a leitura do texto anterior. Querem que volte?
Vamos voltar? Eu vou colocar aqui para a gente observar. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, o que está sendo dito aqui? As estrelas agem ajustadas ao quê? Aos castiçais. Qual que é a função do castiçal? Ser instrumento, não é verdade? Sem instrumento a estrela não opera. Não adianta querer fazer a luz funcionar fora de uma base suficientemente capaz, segura, para que a luz se irradie. Então nós temos que verificar os veículos de manifestação da luz. Porque sem ajustar a instrumentação, não é possível fazer luz. Então, castiçal faz o papel da instrumentalidade. Ficou claro? Nós estamos encarnados. Vamos começar a tentar ser prático. Nosso castiçal é o quê? É o corpo físico. Nós não estamos aqui falando de reencarnação. Quando nós estamos operando em nível inteligente, ou seja, através de elaborações, o castiçal é o cérebro. Quando eu estou levando um passe, o castiçal, de repente, são as mãos. Quando eu estou caminhando, o castiçal são as minhas pernas que se locomovem. Então, nós vamos observar que dentro de uma dualidade, espírito e corpo, o castiçal é o corpo. A estrela ou a luz é o espírito. Agora, nós vemos aqui que temos que cuidar bem do castiçal, vocês concordam? O castiçal tem que ser tratado com muito carinho, no seu sentido de cuidar, de limpar, de polir, enfim. Podemos até fazê-lo de ouro, um castiçal de ouro, no sentido figurado. Mas nós podemos conspurcar também, podemos vilipendiar o castiçal. Cuidar com muito carinho para que ele possa atender aos impulsos naturais da luz que necessita irradiar. Então nós temos que cuidar com muito carinho do instrumento para que a luz possa se irradiar. Aí cada um aqui vai ajustando o castiçal à sua necessidade mental agora no estudo. Nós podemos aqui fazer uma lista enorme do símbolo deste castiçal. Mas no nosso caso aqui, nós falamos, estudamos no texto de João a questão das igrejas. Então, vamos refletir os castiçais buscando associá-los às igrejas? Dentro de uma linha acentuadamente de avanço da nossa caminhada, as igrejas representam instrumentação extraordinária. 7 igrejas não definem uma universalidade de valores. Representam essas igrejas, entre si, uma maior ou menor intensidade no contexto, na diversidade. Então vamos dizer que o pensamento divino é o fundamento básico das igrejas. Pensamento divino é o fundamento básico das igrejas. Então nós vamos sequenciando entre elas, cada uma operando dentro de um determinado grau de intensidade.
Não quer dizer que Éfeso, por estar na ponta daquele circuito, que nós verificamos no mapa da Ásia Menor, mapa da época, Éfeso faz um trabalho mais ou menos assim. Leva 3 lá em cima e desce, sugerindo até uma espiral que se abre. Pesquisem o mapa e vejam a posição das 7 igrejas. Não quer dizer que Éfeso seja a que está no primeiro dia da semana. E a última, no caso lá a Odisseia, seja propriamente a última, do sábado. Mas a gente nota que ali dentro está todo um agrupamento em ação, em trabalho para a tarefa do amor do Evangelho. Ontem nós fizemos um estudo, talvez uma parte do grupo aqui acompanhou. Nós postamos o vídeo e o áudio nas redes. Um estudo com o título: O Centro Espírita é a Igreja? O kardecismo não existe. Nós recebemos muitas manifestações hoje, a favor, contrárias, enfim, porque o assunto mexe, porque a gente falou de muitas práticas espíritas e tentamos elencar o rumo da conversa para uma reflexão que remonta ao Espiritismo como um grande projeto filosófico. E é óbvio que ele se agiganta na ciência e atinge o cume na religiosidade de suas consequências. Então, a doutrina espírita, ela se fundamenta num tríplice aspecto. Mas muitos companheiros que são mais afeitos à parte religiosa bradaram: mas como assim? O Espiritismo é sim uma religião. E essa discussão é uma discussão que se estende desde a época de Allan Kardec. E a nossa proposta era muito mais voltada para refletirmos quanto à pureza, à essência do nosso labor espírita, do que ficar discutindo se a doutrina é só filosofia, se ela é só ciência, se ela é só religião, se ela é apenas, ela se arrima em 2 pilares. Não foi essa a proposta. A proposta é a gente diferenciar, é a gente observar a maneira com que nós divulgamos a doutrina espírita e como nós praticamos a doutrina espírita. Precisamos ficarmos livres de alguns ranços que nós trazemos de outros núcleos religiosos que são benditos. Mas o Espiritismo é uma proposta de livre pensamento, de discussão, que convida-nos à operação tendo como referencial Jesus, o Mestre, o Senhor, que apresenta para nós a senda da transformação espiritual. Ponto. Eu precisava de trabalhar essa ideia rapidamente. Porque quando a gente fala das igrejas como a representação da essência do pensamento divino, aqui agora eu posso associar a casa espírita como se ele fosse uma igreja. Porque é um núcleo que objetiva irradiar, expressar, vivenciar o pensamento do Cristo. E aí nós podemos dizer que no movimento espírita, aqui em Minas Gerais, nós temos mais ou menos em torno de umas 1.500 casas espíritas. Essas 1.500 casas espíritas, todas elas possuem a sua missão, possuem a representatividade da essência do pensamento do Senhor, mas cada um cumprindo o seu papel. Por mais que as casas não se intercambiem, o que é um equívoco, porque intercambiando, trocando experiências, nós poderíamos crescer muito, qualificar bastante as nossas frentes. Mas independente se nos intercambiamos ou não, cada uma destas casas espíritas estão inseridas dentro de um grande projeto. E esse projeto, ele é gerenciado pelo mundo espiritual.
Então todos nós estamos oferecendo contributos e com isso participando de um fulcro que é um fulcro único de irradiação do pensamento crístico dentro dessa sistemática planetária nossa. Então, é mais ou menos o que o Honório apresentou para nós. Que todo agrupamento em ação, em trabalho, está na tarefa do amor e do evangelho. Aí vem a sequência do texto, né? Que vai dizer assim para nós. Vamos repetir? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Olha que interessante. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então nós voltamos nesse versículo do capítulo 2 para definir o ponto irradiador. O ponto irradiador é Jesus. Ele está circulando no meio dos 7 castiçais de ouro. Como ele, Jesus é o componente número 2 do contexto da Trindade Universal. Olha que interessante, Trindade Universal, Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, estão lembrados? É dessa Trindade, é com essa configuração que nós estudamos lá atrás. Então Jesus é o componente número 2, Pai, Filho. Ele representa, Jesus, o plano concreto. Obviamente, o plano em seu sentido dinâmico, operacional. Então, podemos dizer que o componente número 1, que é Deus, representa o plano vibracional reinante em todo o universo em nome do amor. Se quiserem, a gente repete. Repete. Eu vou repetir. Anotem, por favor. Jesus é o componente 2. É o Filho. Concreto. Dentro das linhas operacionais. Certo? Deus, que é a primeira expressão da Trindade, primeiro componente, é o plano vibracional que reina em todo o universo em nome do amor. Por isso ele está presente em todos os contingentes da evolução. Em todas as linhas, em todos os ângulos do nosso plano operacional do universo. Então o Filho é o concreto que opera, mas opera conjugado com a vibração, com a expressão, com o fulcro irradiador do primeiro componente da Trindade que está em toda parte. Então é Pai, onisciente, onipresente, como Allan Kardec desenvolve para nós os aspectos filosóficos no livro A Gênese. Está em toda parte. Então ele é o fulcro irradiador. O Cristo, o segundo componente, aqui como Filho, é o concreto, é o operacional. Ficou claro isso aí? Agora, com a presença de Jesus, nós temos a participação de alguém que reflete em toda a grandiosidade o sentido crístico, que é o amor dinamizado. Então aqui fica uma reflexão como uma proposta conceitual. O Cristo é o amor dinamizado. Jesus é o Mestre Senhor. Eu convido vocês para acessar vídeos antigos do programa que fizemos, Espiritismo, Evangelho e Educação,
quando num determinado período nós estudamos alguns trechos das cartas de Paulo. E nós fizemos um dos estudos interpretando uma palestra de Estevão, realizada na Casa do Caminho, lá em Jerusalém, com a presença de Saulo de Tarso. Estevão faz uma palestra onde ele expressa Jesus, o Cordeiro, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. Tentem achar esse vídeo porque foi uma noite de muito aprendizado. Então é diferente a gente falar de Jesus como indivíduo. Individualidade, espírito puro. Mestre e Senhor, Jesus de Nazaré, o referencial da nossa evolução. Quando nós abordamos Jesus Cristo, é o Jesus com o amor dinamizado na sua mais alta expressão. Então, todos nós temos essa possibilidade. Nós temos o Cristo latente dentro de nós, que necessita ser despertado. Isso é uma reflexão, aponta para nós caminhos muito interessantes que nós não temos a mínima condição de pretender fechar as reflexões ou chegarmos na condição de encerrarmos os pontos. Pelo contrário, nosso convite é estudar isso eternamente, porque sempre vamos ter elementos para assimilar. Vamos continuar? Jesus aqui não é aquela indicativa de um diletanismo, de uma sofisticação no campo de trabalho e do amor. Ele é o componente irradiador, trabalhando o instrumento, estrela, castiçal, que nos ajudem a partir do plano reeducacional básico, fundamental, para o plano operacional do amor. Outro conteúdo interessantíssimo para a gente refletir. João Batista é o símbolo é o precursor, é o que prepara as veredas para que o amor se expresse. Então, em João Batista, em doutrina espírita, em Allan Kardec, nós entramos numa linha de gerenciamento reeducacional do nosso espírito. Observem, reflitam comigo, porque é extraordinário. Agora eu vou falar de João Batista. É o que propõe o batismo da água, a metanoia, renovação mental. João Batista, vamos dizer assim, ele é o ápice do ciclo da revelação que se vincula às expressões da justiça divina. Então Moisés inicia como legislador. E da história mosaica até atingirmos o momento genuíno, histórico, extraordinário de João Batista, nós temos um ciclo evolutivo, um período histórico importante na revelação das Escrituras. Mas em nível íntimo é todo um ciclo de aprendizado, de redirecionamentos, de reeducação. Vamos dizer assim, é um projeto educativo que tem variações pedagógicas, que remontam tempo, espaço, reencarnação, desencarnação, mediunidade, obsessão, intuição, relação, livre-arbítrio e etc. João Batista, afirma Jesus, dos nascidos de mulher, João era o maior. Estou falando num sentido histórico, porque Jesus disse, dos nascidos de mulher, João ele não era na história, é o maior. Mas ele diz assim,
Mas, no reino dos céus, João é o menor. Ele faz uma comparação extremamente didática para a gente entender. João Batista chega no ápice de um ciclo evolucional que estabelece uma preparação ajustada, harmônica, perfeita, poética, para abrir a senda para que Jesus venha. Então Jesus representa os céus, João representa as conquistas da terra. Para que a gente ascenda aos céus, nós precisamos de nos tornarmos vitoriosos dentro de um campo operacional das reencarnações. Não é a proposta da questão 132 do Livro dos Espíritos, reencarnação como um motivo do progresso, uma explicação do progresso e um respaldo para o progresso? Mas Jesus é o Cristo, é o amor que transcende todo o processo reeducacional. Por isso, com João, existe o batismo da água. E Jesus apresenta uma proposta do batismo do fogo. Água, fogo. Água, renovação, mente. Fogo, purificação, amor, transcendência, espiritualidade. Agora, para fechar, nós não temos que chegar lá no ápice de João Batista para depois estabelecer uma linha demarcatória e projetar uma evolução com Jesus. Não é assim que funciona. A departamentalização aqui, essas linhas cartesianas têm a ver com a nossa infantilidade, de um mundo material. Os nossos conteúdos, eles respeitam as caixinhas do mundo. Nós queremos dizer que as linhas evolucionais da justiça e do amor trabalham conjuntamente. Desde os movimentos primitivos da instintividade, da paixão, até chegar naquelas linhas fundamentais da intuição, da soberania e do amor. Ufa, o assunto mexe, estão vendo? Ele se torna extremamente empolgante. Eu pergunto, não estou vendo participações no chat. Estamos acompanhando, está tudo ok. Eu conto com a ajuda de vocês. Então, podemos dizer, continuando, que o Apocalipse representa, de um modo embutido, o advento do Espírito de verdade. O Apocalipse representa o advento do Espírito de verdade. O Apocalipse, ele é traduzido como revelação. Revelação do Espírito de verdade. Vamos explorar agora o assunto? Ao tempo em que nós estávamos constantemente sendo despertados para valores novos, aos quais nós somos chamados a aderir no plano da percepção, vamos notar que o trabalho do Apocalipse propõe uma área operacional. O texto é claro, escreve, está no versículo anterior, as coisas que têm visto e as que são, porque vocês já sabem que são. Vocês já sabem que são. E as que vocês sabem que hão de acontecer. Então nós vamos trabalhar com uma criatura, que somos nós mesmos, já com um certo grau de percepção e de consciência, aguardando um plano de atividade. Porque os projetos da nossa evolução estão em latência dentro de cada um. Nós temos dentro de nós muitos pontos ainda não revelados. Mas o Apocalipse está falando com aqueles, principalmente e inclusive os que já estão revelados. Você sabe por que não está fazendo ainda? O que é o Espírito de verdade?
Quem estuda o assunto com profundidade não fica discutindo se o Espírito de verdade é ou não é Jesus, que é a maior briga que a gente encontra aí dentro dos arraiais espiritistas. Quem está com profundidade no assunto não está perdendo tempo com essas discussões, não. Aliás, discussões no movimento espírita, grande parte delas são perdas de tempo, quando as discussões objetivam apenas, vamos dizer assim, definir, demarcar um campo de operação de cada um. Esse assunto é meu e ponto. Essa verdade é minha e acabou. Então a gente vê que estamos na periferia dos conteúdos. Porque o Honório batia muito nessa tecla. Como indivíduo, o Espírito de verdade é Jesus. Não tenhamos dúvida disso. Está mais do que provado. Hoje nós temos, no ano de 2016, nós temos livros, nós temos teses que confirmam isso, com pesquisas acuradas. Mas qual é o grande lance? É Jesus ser o Espírito de verdade como indivíduo? Ou nós estudarmos, à luz do Apocalipse, o que significa essa proposta Espírito de verdade? Se for Jesus que vier incorporar o Espírito de verdade, o que é que nós estamos fazendo aqui? Olha onde que o Honório batia. Se Jesus vier incorporar o Espírito de verdade, o que nós estamos fazendo aqui? Olha como é que o assunto começa a ficar expressivo. É uma questão racional. O Espírito de verdade, na terceira revelação, é o conjunto de criaturas que já foram batizadas no conhecimento. Batizadas no conhecimento. Quem que batizava? Quem que batiza? João Batista lá atrás batizava como individualidade. Agora, as expressões do Batista advém a proposta do batismo pelo conhecimento, a metanoia. A Marinalva está dizendo, o tempo é precioso para ficar discutindo quem tem ou não tem razão. É isso aí, Marinalva. Você quer ver uma outra polêmica interessante? Eu vou falar só para não dizer que eu não falei das flores. Existe um grupo aí que fica debatendo que o Chico é o Kardec. Isso é a maior perda de tempo, por dois motivos. Primeiro, porque ele disse para o Arnaldo, está no livro que eu publiquei, N vezes que ele tinha sido. Ele não falava que ele não era Kardec, porque esse assunto não tinha o mínimo fundamento. Eles discutiam assuntos que tinham a ver com o processo de educação daquele grupo. E quantas vezes o Chico dizia, olha, naquela época estávamos numa encruzilhada assim, éramos um grupo, Emmanuel tinha aquela persona, fulano aquela persona, com muito carinho, com uma forma muito ajustada, ele também se posicionava. Os espíritos revelaram uma série de reencarnações deles, nada para simplesmente ficar especulando, mas para definir ações educacionais. Ponto. Isso tudo foi publicado. Um mês depois começou uma ciranda de publicações para tentar contradizer o que nós publicamos. É só vocês olharem as datas aí, os prefácios dos livros, as edições, que vocês vão observar. Agora, por que os indivíduos fazem isso? Porque estão querendo colocar linha demarcatória para se apoiarem em teses que são completamente fora de fundamento. Agora, nós não gastamos tempo discutindo com uma linha que não objetiva um fim de refletirmos sobre a lógica dos fatos. Não. Por quê? Ficar discutindo isso é uma grande perda de tempo. Né? É uma grande perda de tempo. O que vale para nós é entendermos o processo aplicativo da doutrina espírita. Pegaram aí? Isso é fundamental para nós. O espírito de verdade, vamos voltar. Então ele se torna exuberante quando ele se faz como um conjunto de criaturas que já foram batizadas no conhecimento, que já se lançaram em um trabalho aplicativo.
e que vem ao nosso encontro, encarnados ou desencarnados. O Honório batia muito nisso. A árvore foi transplantada para cá, não é? A árvore do Evangelho. A árvore é uma grande copa. O grande lance, num primeiro momento, é a gente entrar debaixo da copa, porque somos viajores que estamos cansados, sedentos, que estamos precisando de sombra. Mas depois que você é beneficiado pela sombra, o grande lance é o quê? É você passar a fazer sombra. Então você incorpora no espírito da árvore. O espírito de verdade. É o batismo do conhecimento. Eu estava com você lá atrás. E dei um passo. Você não deu. Então vim aqui te falar que eu sou eu. O que deu o passo está dando certo. Faz o mesmo. Quer dizer, como se fosse o elemento já esclarecido, vivenciando. E para chegar nesse ponto que nós estamos comentando agora, define-se um outro batismo. Porque é muito fácil aplaudir quando nós entendemos. Mas é difícil, às vezes, incorporar aquela situação quando não compreendemos. Eu me lembro que há muito tempo alguém me contou um assunto, um acontecimento, tentando explicar o que é a fé. O elemento envolvido de uma ênfase, de uma eloquência, estabelecia as regras, definia os conceitos, mas no fundo ele estava impugnando a fé. Por quê? A fé é um processo de concepção pessoal. Você não firma os caracteres da fé no coração do outro. É diferente. Então, alguns pensam que sabem, outros sabem. Sabem o quê? O que é perfeito, porque já operacionalizaram no que é perfeito e não perderam tempo no que não é perfeito. Pegaram aí? Não é? O importante, a Cleusa está dizendo, até sobre o assunto anterior, não importa quem foi quem, o que importa é o legado deixado, as pegadas que devemos seguir. Ô Cleusa, congela essa frase, porque essa frase vai encaixar exatamente aonde a gente quer. Porque, por enquanto, nós estamos seguindo pegada dos outros. Qual que é o nosso tema de hoje? A obra de cada um. A obra de cada um. Então, por enquanto, nós estamos aqui embevecidos com a obra do outro. E aqui nós temos a presença da nossa alma querida Chico Xavier, que o retrato dele está aqui na nossa transmissão, não porque nós fazemos reverência a ele como um santo, mas pela amizade que nós adquirimos no sentido espiritual com ele. No quadro dele não está aqui, porque o quadro dele vai imantar o ambiente e vai nos ajudar, não tem nada a ver. O quadro dele está aqui porque, vou repetir, nós respeitamos o trabalho dele. Agora, a obra foi dele. Eu não posso ficar perdendo tempo, vamos dizer assim, inebriado com a obra dele. O nosso trabalho é de divulgar a obra dos Espíritos, que, diga-se de passagem, ele participou com uma postura, com uma vida transcendente. Mas a obra foi dele. Agora, estamos aqui discutindo qual que é a obra de cada um. Ufa, o tempo hoje está voando. O tempo está voando. Vamos ver se a gente consegue caminhar mais um pouco. Então vamos lá, vamos continuar. Na hora em que a vida diz assim, vamos, muitas vezes muitos vão. Mas o grande lance é entender quando ficamos sozinhos. Quer dizer, na hora em que eles tinham que lançar a corda e agarrar, muitas vezes a fé é desativada.
Então nós temos esse ângulo, e aí que entra exatamente a proposta de realização. E a gente fica discutindo. Será que eu faço? Não é melhor do que eles querem que eu faça? Aí nós ficamos na antiga conceituação ou no antigo contexto. É nesse sentido, então, que Jesus circula de modo concreto no meio desses castiçais e dessas estrelas, mostrando que ele está definindo normas de ação no bem, de ação equilibrante e de ação de crescimento. Nós não temos um processo de evolução globalizada. Podemos receber muitas informações que tangem o plano globalizado, mas a evolução se dá de modo individual e dentro dos indivíduos, de modo, vamos dizer, parcial e gradativo. Porque a nossa mente não tem a capacidade operacional abrangente, de maneira assim que eu posso pegar todos os ângulos, eu posso olhar para o que a multidão está fazendo, eu posso observar numa palestra milhares de pessoas sendo informadas, a espiritualidade sendo atuante. Mas é necessário verificar que dentro de todo um contexto nós vamos pensando, matéria por matéria, elemento por elemento, porque não dá para pegar tudo. Não dá para pegar tudo. Por quê que não dá para pegar tudo? Porque todo conteúdo que você assimila, ele na realidade vai ser incorporado a partir do momento em que você operacionalizar com ele. Porque senão ficamos no livro. Quantos conteúdos extraordinários. Você tem uma biblioteca na sua casa. Você já leu muitos livros. Possivelmente alguns você já leu várias vezes. Mas a gente costuma chegar na seguinte condição de até, vamos dizer assim, um sentimento até de uma certa falência íntima. Meu Deus, mas a minha realidade está tão distante do que está naquele livro. Porque o livro é um projeto. E nós temos que lidar com a realidade que está consubstanciada dentro dos nossos interesses e das nossas aquisições. Por isso, cada um de nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós temos aqueles pontos ainda frágeis. Seja no âmbito da sexualidade, do poder, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, da avareza, e aí por aí vai. Todos nós temos aquela quedinha para determinados assuntos. E aquele assunto é o calcanhar de Aquiles, que só nós sabemos o quão é difícil lidar com estas questões. Naquela reunião nós tivemos tantos assuntos, mas eu não posso aqui, de forma alguma, seguir ipsis literis o que aconteceu lá, porque senão a gente perde a desenvoltura espontânea do trabalho. Porque o grupo aqui é outro. Os tempos aqui são diferentes. E nós que estamos aqui precisamos compreender esse momento mágico que estamos atravessando como evolução. Então, vamos voltar à questão da igreja. A posição das 7 igrejas são posições geográficas, à época muito próximas. É como se nós, de um determinado ponto desse ou daquela determinada cidade, por exemplo, Éfeso, Esmirna, Sardes ou Laodiceia, havia uma comunicação muito rápida, porque elas estavam situadas numa área muito próxima da outra, junto do mar Egeu, que fica hoje no oeste da Turquia. Então nós vamos observar que tudo tem contato. É como se Esmirna comunicasse com as outras com naturalidade.
Laodiceia, com naturalidade, também se comunicando com Sardes, a definir o seguinte, que elas formam um feixe vibracional entre elas. Nós que estamos aqui agora ao vivo, nesse momento, somos centenas, para não dizer milhares de ouvintes, de teleouvintes. Nós estamos representando as 7 igrejas, nesse contexto aqui. Nós estamos vinculados à igreja simbólica, que é o fulcro irradiador do pensamento aqui, espalhado, dinamizado. Mas nós, entre nós que somos os espectadores, os aprendizes, nós formamos um feixe vibracional. Então nós estamos trocando entre nós vibrações, a partir das vibrações que representam o pensamento que envolve a todos. E esses feixes vibracionais possuem cargas específicas. Tanto que está sendo discriminada todas as 7 igrejas aqui, como os pontos que elas polarizam de modo negativo ou de modo positivo. Então, estamos aqui trabalhando com um Cristo íntimo nosso, com variáveis e derivações que tocam cada faixa evolutiva. Porque quando alguém entra no campo da gula, no campo negativo, ou entra no terreno da temperança, na ingestão adequada e seletiva dos alimentos, estaremos trabalhando com o centro gástrico. Quando as minhas emoções são equilibradas de modo positivo, justo, ou quando elas estão em faixa de desequilíbrio, estaremos trabalhando pelas impulsões ou pelos componentes radicados no centro cardíaco, que não é apenas responsável pela circulação das forças de base do perispírito através do sangue, dos batimentos cardíacos, mas refletindo em bases de emoções. Quando eu trabalho o centro esplênico, quando nós estamos dinamizando o esplênico, estamos trabalhando em qual área? Lembremos do volume sanguíneo, o sistema hemático. Então eu vou dizer que eu preciso de sangue na quantidade adequada, nem mais nem menos. Então ele faz um trabalho de sustentação, não apenas do sistema hemático, que é indispensável, mas também do próprio volume sanguíneo. Então eu posso ter uma destemperança também dos padrões que fogem do centro gástrico, para poder embutir no centro esplênico. Por enquanto, o elemento gástrico está trabalhando apenas a ingestão de elementos densos ou menos densos. O meu centro esplênico está recolhendo o prana, cuja unidade representa 6 raios, energia espiritual. Então nós respiramos. O pulmão faz o trabalho de todo o nosso sistema respiratório e embute esses glóbulos psiquicamente no sangue. Esse sangue vai circular pelas regiões do nosso organismo, inclusive o baço. E lá no baço, seja no baço fisicamente ou nas estruturas psíquicas do baço, quando ele é extirpado, vai fazer um papel de catalisador. Vai distribuir aqueles raios em colorações específicas, encaminhando ao nível de sustentação para os demais centros, para o centro laríngeo, gástrico, para o genésico, para o cardíaco, todos eles, para o centro cerebral. Então, amigos, nós temos um sistema de metabolização física pelo estômago e de metabolização psíquica pelo centro esplênico.
O centro esplênico é tão importante, inclusive na formação do equipamento, nos primeiros movimentos, a formação do timo ou do timo também está vinculado. E quando realmente se instaura, aí é que quando os valores da própria individualidade reencarnante vai passar a elaborar a própria estrutura sanguínea. Quando ele escapa naturalmente lá pela sustentação básica, através da gestação com a mãe. Então, realmente, nós podemos notar que quando o elemento está reencarnado, devemos ter cuidado a definir uma certa linha dessa formação. Mas vamos para frente, senão nós ficamos aqui presos nos centros vitais. O texto diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Há uma diferença. E agora nós chegamos aonde que eu, inclusive, falei para a Cleusa congelar a questão de observar a obra. A diferença, o texto, eu vou trazer aqui para vocês que estão nos acompanhando com o vídeo. O texto diz assim, versículo 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. O que significa? Obras e trabalho. Embora vez por outra nós podemos associá-los ou podemos entendê-las como sendo a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Mostra-me o teu trabalho. Mostra-me a tua obra. A gente pode fazer duas coisas representando a mesma colocação. Mas quando nós conjugamos as duas expressões, nós vamos notar que, abre aspas, a obra é o objeto, abre aspas, do trabalho. Então, obra é objeto do trabalho. É a consequência do trabalho. Então, a obra é consequência do trabalho. Então, não há obra sem trabalho. Embora possa haver trabalho sem uma obra efetiva. Extraordinário o texto. Por que João Evangelista escreveu, inspirado pelo Cristo: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Então é diferente. A gente costuma ler o texto e passamos numa velocidade e não prestamos atenção qual é o espírito que está propondo. O que inclusive nos garante até adulterar o que está escrito. Rasgar o que está estabelecido. Com argumentações que são subjetivas, que têm a ver com interpretações. Não foi o que aconteceu ontem lá no Congresso Nacional? Está escrito, mas rasgaram por causa da subjetividade. Não entenderam o que está escrito. Quiseram interpretar seu bel prazer, mas cometeram um equívoco público, que pode abrir precedentes se não houver uma intervenção para ajustar. Isso é para a gente pensar. Então, a consequência do trabalho. Repetindo, então não há obra sem trabalho, embora possa haver trabalho sem uma obra efetiva. Nós podemos trabalhar para nós, para obras mortas na base. Podemos trabalhar em termos avançados, definindo o trabalho efetivo. Então, nós temos aí, nesse versículo, um ponto que possivelmente vai trabalhar em cima da continuidade do texto. É que, sem dúvida, é preciso saber: o nosso trabalho é trabalho efetivo, ou se ele é um trabalho de natureza revertida para o campo egocêntrico no plano puramente personalístico. Querem que repete? Essa frase é extraordinária. É preciso saber se o nosso trabalho é efetivo ou se ele é um trabalho de
revertido para o campo egocêntrico, personalístico. Nós acabamos de falar de discussões. A discussão sem uma objetivação de aprendizado, ela na realidade é um movimento egocêntrico, vaidoso. Ela não predispõe o indivíduo para o aprendizado. Porque no aprendizado efetivo é necessária humildade, espírito puro para aprender, para ver sempre o outro lado. O outro lado. Aqui nós temos nós temos a figura de Dom Pedro II. Aqui o valor da moeda, no seu sentido numérico. Então, a definir o seguinte, que toda moeda tem os dois lados. E que os contrários, eles se encontram dentro de um organismo, dentro de um projeto evolucional. Só que quando o nosso trabalho ele efetivamente se caracteriza apenas para o atendimento pessoal, egocêntrico, ele automaticamente vai estabelecer uma linha impeditiva, destruidora. É isso que a gente pode trabalhar aqui como uma ideia também. Eu sei as tuas obras. Não é eu vejo. Eu sei as tuas obras. Porque fala a mentalidade crística dentro do próprio indivíduo. Fala a mentalidade crística dentro da individualidade. Então, eu sei. Eu não vejo, eu sei. Então, esse Cristo que está falando aqui, eu sei as tuas obras, é o Cristo em nós, definindo. Por isso é que nós temos consciência. A consciência não vê. A consciência sabe. O texto, vamos voltar aqui para deixar claro para quem está lendo, quem não tem o texto nas mãos. Eu sei. Ele não vê, ele sabe. É diferente. Não adianta ficar ouvindo pelo telefonema A, B e C. O que você acha? O que você acha disso? Nós falamos muito essas expressões, não é? Mas, no fundo, a consciência está assim, pensando. Nós vamos notar que a opinião de terceiros, o auxílio de uma manifestação exterior, pode nos ajudar a refrear, a conduzir, a induzir. São fatores que eu não quero com isso. Quando eu falei na primeira parte da minha posição agora, dizer que não se ouça, que não se venha a ouvir os outros, mas nós notamos que é preciso ouvir com a faixa interior, porque quando nós ouvimos com a faixa exterior, nós podemos verificar, mas não é suficiente para consolidar o entendimento. Porque intimamente nós iremos nos curvar muito mais ao que a gente sabe do que aquilo que a gente vê. O assunto mexe com todos nós. Eu sei as tuas obras, porque a obra permanece, a obra é inamovível dentro de nós. Ela pode desaparecer ou ela pode transubstanciar, ela pode modificar, mas ela permanece de alguma sorte nas linhas vibracionais. Olha que exemplo interessante que o Honório usou naquela reunião. Nas civilizações nós vamos encontrar uma série de ruínas, civilizações antigas. Agora, os seus construtores apresentam na intimidade mental toda a elaboração.
e a concretude das obras levadas a efeito. Então as obras, os trabalhos, eles não podem ter um sentido finalístico, porque a obra apresenta para nós uma expressão didática do avanço. Nós levamos o substrato essencial que circula em nossa intimidade, relativamente à obra que operamos. Porque quem quer carregar as obras na bolsa ou no bolso vai sofrer. Porque mais hoje, mais amanhã, a obra vai se diluir. A obra vai cair. Não há pedra sobre pedra que não será derribada, melhor dizendo. Me refiro ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Então, fica para nós uma reflexão. Que o grande lance não é a obra. É o trabalho. É o trabalho. É a oportunidade de operar. A reflexão é a importância do esforço. A faixa que circula no nosso coração quando nos esforçamos para a concretização da obra. O trabalho é extraordinário. O poder trabalhar é extraordinário na obra. Mas a obra, então, são os elementos que circularam na feitura dela. Porque a obra em si, ela vai perder o sentido. Quando a gente entender a importância do fazer, do operacionalizar, no esforço, na dedicação. Quer dizer, a vibração que circula nesse sistema, no mecanismo, é extraordinária para o espírito. Existem pessoas que estão aguardando o apocalipse desabar na cabeça delas. O que vai acontecer ali? Se vai acabar aqui? E na realidade, o Apocalipse, para nós que estamos estudando à luz da doutrina espírita, o Apocalipse apresenta o trabalho a ser feito. O trabalho que está à nossa disposição. Aí você sai do contexto lá de fora e percebe as circunstâncias que favorecem o nosso entendimento e o nosso crescimento na realização. A melhor maneira de esperar é fazer. Aqui vem um conceito. Esperar operando. Porque aquele que não espera operando, ele está quase sempre nas vias das decepções. A esperança é o nosso componente básico para a fé consciente. Allan Kardec escreveu o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vou repetir. A esperança é o nosso componente básico para a fé consciente. Quanta coisa boa para a gente refletir. Mas eu vou interromper nesse ponto a reunião que nós participamos exatamente no dia 30 de outubro de 1999. Eu vou deixar marcado, porque na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse conteúdo da obra. Aí eu vou dar o título para o estudo. A obra e o trabalho. Eu vou anotar aqui para não esquecer. A obra e o trabalho. E nós vamos explorar mais esse conteúdo. Por quê? Chegou o momento final do nosso encontro e nos minutos finais, com tanta alegria no coração, nós vamos trazer a orientação de Emmanuel, o benfeitor desse país, esse evangelizador que trabalha em nome de Jesus, aquele primeiro escritor das terras de Santa Cruz, Manuel da Nóbrega. Emmanuel, na sua coleção de livros interpretativos das Escrituras, tem uma obra que é muito especial. Palavras de Vida Eterna, da editora Emmanuel.
Gem. Geim. Nessa obra, que eu reputo como extraordinária, nós vamos encontrar uma lição de número 82. E essa reflexão evangélica será a voz do Espírito de verdade, Jesus, a Pleiade, os trabalhadores, aqueles que estão conosco, para não dizer nós que queremos participar do empreendimento, da festa, do banquete. Os benfeitores nos oferecem a lição intitulada Tua Obra. E eu convido vocês para acompanhar com muito carinho a mensagem que vai calar fundo na nossa realidade da noite de hoje, 1º de setembro do ano de 2016. Emmanuel coleta o versículo 6º do capítulo 4º da Epístola aos Gálatas, de Paulo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio, as tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga, apesar das noites de insônia, pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas. E a árvore que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo. Faze-o do melhor modo. Recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi Ele, um dia, na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Que Deus nos abençoe na obra que estamos esculpindo na galeria da arte da vida.
que possamos estar próximos dos mestres, daqueles que sabem usar o cinzel, os instrumentos, como um dia, na terra do Brasil, aqui viveu o nosso querido Aleijadinho, que deixou obras que simbolizam os processos de redenção dos indivíduos, dentro de um contexto universalista, de uma conjugação com todos aqueles que fazem o mesmo, que procuram deixar os seus legados. Muitas vezes no silêncio, na amargura, no sacrifício. No caso dele, sem os dedos, posteriormente sem as mãos, sentindo dores horríveis por conta da hanseníase, até ficar cego. O mestre Lisboa nos mostrou como a vida pode se transformar numa senda boa. Alma fraterna, que a nossa senda se faça cada vez grandiosa na simplicidade que nos aproxima da genuinidade da vida. Que os bons espíritos estejam conosco, envolvendo, semeando a luz nos nossos lares, abençoando a todos que amamos, que caminham conosco, como nós caminhamos com eles. Que a vida possa se transformar num circuito de oportunidades, agora lucificada pela verdade. E que possamos, nos despedindo com a oração ou com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nos prepararmos para o repouso do corpo e em espírito acessarmos os páramos da excelsitude do amor de Deus. Ave, ave, ave Cristo. Até a próxima oportunidade e que Maria, a excelsa Mãe da humanidade, nos inspire a continuar na senda para seguir o seu Filho, vivendo o Evangelho de redenção, à luz da doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Tenham todos uma boa noite, um beijo, um abraço dos amigos das terras das alterosas, das montanhas, que ainda sonham por ver o Brasil independente das questões do mundo. O Brasil que possa representar a nossa libertação espiritual em definitivo. Por isso, independência ouvida. Valeu, até a próxima oportunidade. Que assim seja.